Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 4 de dezembro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Então eu vou pedir agora à nossa irmã Sandra a gentileza de fazer a leitura para nós. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, a coroa. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número de agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que espousaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e destitosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição. Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintivos de outra natureza. Bom trabalho para nós. Muito bonito. Bem, meus irmãos, após essa leitura feita pela nossa irmã Sandra, desta obra Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, mensagens de Emmanuel, nós vamos então prestar a máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade aos estudos sobre o Livro dos Médiuns, e ele vai nos tratar sobre os itens 237 a 243 da obsessão. Que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos amparar nesse momento e que a espiritualidade possa nos inspirar. Capítulo 23 da obsessão, itens 237 a 243. Obsessão que diz respeito a todos nós, não só aos médiuns. Aos médiuns, a questão da obsessão é na influência, na interferência que isso faz nas comunicações. É um fator agravante dentro desse processo, Como médiuns, nós estamos abertos, o canal um pouco mais aberto em relação aos outros, mas, de um modo geral, todos nós
sofremos essa influência. E a gente vai tentar só, muito sutilmente, perceber que existe uma diferençazinha entre você ser influenciado e ser obsediado, né? Uma diferença sutil. O item 237, Kardec coloca: entre os escolhos, quer dizer, os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Kardec sempre ressalta, né, sempre que possível, essa diferença entre os espíritos inferiores e os superiores. O ponto interessante aqui, que determina inclusive a questão da obsessão, é o desejo de dominar, né, aqueles que eles influenciam de uma maneira mais acentuada. Ele comenta aqui, identificam-se com o espírito deste. Quer dizer, a obsessão ela ocorre porque nós abrimos a porta, deixamos ela aberta, com possibilidade dessa influenciação ocorrer. De que maneira? Pensamentos ruins, muitas vezes não concretizados, ainda bem, né? Porque se tornaria, se tudo aquilo que a gente pensa, a gente colocasse em prática, a gente estava perdido, né? É fácil a gente pensar um bando de coisa ruim, ninguém está sabendo o que o Mauro pensa em determinados momentos, mas a espiritualidade sabe. E para piorar, a constância nesses pensamentos provoca, de um modo geral, a realização de determinada atitude, né? Às vezes você pensa em fazer uma certa atividade, um ato, ou de roubar, ou de matar, ou de agredir. Isso às vezes fica só no pensamento, uma, duas vezes, na terceira você realiza. É a questão da afinidade aqui, né? A gente possibilita essa sintonia. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então a gente tem uma escalinha aqui de gravidade, né, de influenciação, e que é justamente o que ele vai desenvolver. No item 238, né, ele coloca: dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações, se intromete, tá, que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. A gente vai perceber uma diferença, né? Em várias ocasiões a gente comentou que a fascinação, que é o que a gente vai falar mais à frente, é uma ilusão, né? O espírito tenta enganar, né? Mas na obsessão sempre o espírito, de um modo geral, deseja sempre se comunicar, o mesmo. Na obsessão simples isso também ocorre. A diferença é que o médium, mal ou bem, ele percebe
que é um espírito que se apresenta diferente daquele que foi evocado. E na fascinação, a ilusão é tanta que ele não tem essa noção, né? Não imagina o que seja. Então, essa obsessão simples que a gente está comentando, a gente poderia dizer que nós sofremos durante o dia uma certa influenciação. Somos influenciados negativamente, mas às vezes essa influenciação, ela é realizada, nos desequilibramos, mas de alguma maneira, até por uma questão de condição que atingimos, até de percepção, poxa, esse pensamento não é meu, por que eu estou com esse sentimento de tristeza quando eu não tenho, entre aspas, motivo para estar assim? A gente acaba criando instrumentos para superar esse momento aí, quando a gente percebe. Mas na obsessão, ele vai falar mais à frente, há o quê? Um espírito que é permanente a sua ação. Ele busca o tempo todo estar nos influenciando. É uma influência mais acentuada e persistente, né? Então, por isso há uma certa diferença. Influenciados somos todos nós. O ideal é que sejamos influenciados positivamente, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não ocorre sempre, né? Então, quando a gente percebe de alguma maneira, a gente tem que correr atrás para atingir um reequilíbrio, né? Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. A experiência é importante porque a gente identifica a natureza daquele espírito, identifica até mesmo a maneira como ele se comunica, as suas mensagens. Então você, na verdade, não fica tão à mercê dele, apesar, como a gente está falando de obsessão, há uma insistência dele sempre se comunicar, né? Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. A gente tem aqui a definição, né, genérica da obsessão. É a ação persistente de um espírito agindo sobre nós de maneira negativa, né, com a intenção diversa, né, de nos afastarmos da casa, por exemplo, é algo muito comum, né? No dia das nossas reuniões, às vezes o dia quase sempre se apresenta como difícil, né? Então, tem muitos motivos. Amiguinhos de existências anteriores, né, que não fomos muito agradáveis com eles e vice-versa, né? Então, há a questão passada também nesse processo. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, né? Não dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldade, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Aqui a gente tem a diferença bem clara da fascinação, né? Apesar da influência, apesar da insistência do espírito de se manifestar, é detectado pelo médium que aquilo não é uma mensagem realmente edificante, né? É falseada ali nas palavras bonitas, muitas vezes, que são colocadas. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. É o grau mínimo, né, vamos dizer assim,
dentro da escala. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que produzem ruídos e pancadas espontaneamente. A propósito deste fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo das manifestações físicas espontâneas. E aqui é aquelas manifestações quando a gente viu, ou quando sempre se comenta o estudo das irmãs Foxes, né, as pancadas que eram realizadas no assoalho, a mesa, o barulho que se vê nas casas, a louça, né, que é quebrada de maneira aparentemente aleatória, né, tudo manifestações espontâneas e que muitas vezes aquele que está no recinto não sabe que é médium e que possibilita essa realização desse fenômeno. É uma obsessão, como ele chamou, física, né? Desagradável porque assusta, né? Por mais que Kardec comente que os espíritos não fazem mal nenhum, né? Que pior são aqueles que estão encarnados ao nosso lado, mas você estuda a doutrina espírita, mas se acontecer uma visão não muito agradável, né, Valéria? Uma visão não muito agradável, né? Mesmo tendo conhecimento da doutrina, a gente se arrepia, vamos dizer assim. Às vezes um sonho, né, meio estranho, né? Acordamos de manhã com uma sensação não muito boa também. Né? Porque a influência, tudo bem, estamos falando de mediunidade, no desdobramento a gente vai para onde não deve ou para onde a gente está mais afinizado. Né? Ele está entrando no segundo nível aqui, a fascinação, que ele comenta que a fascinação tem consequências muito mais graves, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa sua capacidade de julgar as comunicações. Como havíamos dito, se você está iludido por aquilo que você propicia dentro do fenômeno, se você está iludido pelo aquele mentor que se apresenta e que você acha que é maravilhoso, que as mensagens são as melhores, né? Então você não tem um senso crítico para poder perceber o que a gente viu na obsessão simples, que aquele espírito não é tão superior como se apresenta, que as mensagens não são elevadas como as palavras demonstram, porque as palavras podem ser bonitas e as ideias estarem completamente truncadas, né? O médium fascinado não acredita que esteja se enganado, esse é um problema sério. O espírito tem a arte, aí a capacidade, a gente sempre fala, né? Do outro lado, a inteligência também existe para o mal, né? Natureza daquele que tenta nos influenciar. Então, ele tem a capacidade, ele tem o talento, a habilidade, né, para inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Apenas um comentário rápido. Eu tive nas minhas mãos um livro, foi publicado, mas não no sentido de comércio, onde uma determinada médium tinha várias psicografias ali no livro, e psicografias todas com uma assinatura de pessoas ilustres, né? Einstein, Santos Dumont, Galilei e muitos outros, né? E o que a gente percebe é que em determinados momentos da leitura da psicografia tem determinados trechos, erros de português e também não tem conexão com a ideia inicial, né? Se existe algo a ser transmitido na mensagem, dizendo, olha, isso ocorre por causa disso.
e tenta uma explicação, essa explicação ou os exemplos que são dados, eles não batem com aquilo que a gente já conhece da doutrina, né? Então, como tem como característica a fascinação um espírito se manifestando sempre o mesmo, né? Entre aspas, um mentor, esse mentor, ele passa em determinadas situações, isso eu estou falando de maneira hipotética, né? Mas acredito que ocorra dessa maneira. Esse espírito que está fascinando esse médium, ele vai em determinados momentos psicografar e vai assinar de maneira leviana, porque não tem nenhum problema para eles isso, de maneira leviana, assina com nomes ilustres para chamar a atenção. E aí a médium acaba entrando nessa situação, né? E é muito difícil, né? Às vezes, algumas pessoas, médiums, se afastam da casa, né? A gente vai ver mais à frente que a crítica não é aceita, né? Então é uma situação complicada. Atrás de todo o processo, eu acho, da fascinação com o tema, eu percebo que há por parte, porque você, vamos supor, se alguém te manda uma mensagem assinada por você vai ter um certo cuidado, né? Até porque o objetivo maior não é uma assinatura, o objetivo maior é o conteúdo moral. Mas atrás dessa aceitação do Pai do Médium, e eu convivi muito com isso aqui, existe um núcleo narcísico. Existe um núcleo da pessoa que tem uma preponderância, uma admiração profunda das pessoas. Olha como eu recebo Leonardo da Vinci. Atrás disso tem um orgulho exacerbado. Senão você diz, não, peraí, você já tem uma consciência da doutrina. Então só vem, e não há a menor necessidade disso, a verdade é essa. Papai sempre falava sobre isso. O conteúdo é absolutamente moral. Se você aceita, e eu vi muita gente que começou assim e depois virou o periquito do realejo. Ficava dando consulta, porque atrás disso tem esse narcisismo, que é um grave defeito, e que fica de braços dados com orgulho. Senão você passa por uma triagem. Não, isso não. Não é verdade? Não, o desejo de chamar a atenção, né? O desejo de ser mais do que na verdade é. Né? Então, agora isso como é que a gente chama? É um pacote perfeito, né, para que haja essa situação. Né? É por isso que a gente sempre comenta que o médium ele tem que ter um senso crítico, perceber as suas possibilidades, né? Não se sentir a mais em relação àquilo que ele consegue processar pelo seu fenômeno, pela sua capacidade. Então a questão da humildade que Jesus sempre fala, ela é importante em todos os momentos, né? E na mediunidade não é diferente. Às vezes entra num processo meio frenético, não quer parar de escrever. Papai um senhor foi na casa dele, ele disse, mas você trabalha em quê? Atualmente não estou mais trabalhando, porque eu escrevo o dia inteiro. Papai estava diante de um processo aqui gravíssimo, entendeu? Era o dia inteiro, daqui a pouco está escrevendo até nas paredes. Então, se considera o arauto das verdades eternas, que não pode parar a produção. É outro aspecto também. Eu, particularmente, confesso que nunca vi, exceto essa experiência do livro na minha mão, eu nunca tive pessoalmente, até aqui na casa, né? Talvez porque eu me mantivesse na minha, preocupado com a minha dificuldade no fenômeno, né? E talvez quem dirigisse tivesse uma noção mais geral das coisas. Né? Que não sei se a humanidade está evoluindo um pouco, mas aquela coisa quase que houve um período quase que epidêmico disso, eu não noto mais isso. Eu não sei se existe um grau de consciência maior,
o estudo também profundo, eu não sei. Assim como você não está vendo, acho que quem está dirigindo também pode dizer que não está vendo, é um caso. Não é constranger a pessoa que não possa receber de uma entidade espiritual, não é isso. Mas é ter cuidado, porque a linha é muito tênue e a gente tem que ter muito cuidado. Continuando, a ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Não é verdade. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Eu diria mesmo que às vezes as pessoas que se acham intelectuais demais, né, são até mais possíveis desse tipo de influência. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas, né? Porque não existe o filtro, né? Você fica completamente iludido com aquilo, orgulhoso, vaidoso, aquilo a pessoa vai se inflando, né, e vai entrando cada vez mais no poço. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter, né? Como a gente está falando de influência, obsessão, espíritos inferiores, ele está querendo dizer que aqueles que estão, esses espíritos inferiores, na obsessão simples, como ele colocou, se intrometem na comunicação, né, mas não causam uma gravidade tão grande, né? São os chatos, né? São os que perturbam ou querem atrapalhar ali a situação. Mas na fascinação a coisa é um pouco mais grave mesmo, né? Porque tem um cunho de dominação um pouco maior, né? Compreende-se facilmente, já falei. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, do qual ela procura livrar-se. Na segunda, a coisa é muito diferente. Na fascinação, né? Para chegar a tais fins é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Esse é um padrão, né? Como a gente comentou, nas mensagens que se apresentam como edificantes e não são. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem de credencial, porém, mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de compreender. Então, o dirigente que está acompanhando, ao ler a psicografia, ele vai perceber esse contexto todo, né? Eu não botei de propósito nenhum exemplo, mas no final do livro dos médiuns a gente tem essas mensagens bem características, né? Assinada por Jesus e tudo mais. As dissertações. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, o dirigente, né? Ou aquele que às vezes é um amigo, mas criticou, já era, né? A pessoa está tão envolvida que até acaba com a amizade e não quer nem saber de nada. De modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter sempre razão, né? Então, quando a gente comenta com relação
a produção do fenômeno, seja ele qual for, na nossa residência, né, isso também é um fator preocupante, né? Produção de fenômenos mediúnicos ou de você ter essa capacidade de realizar a psicografia ou outro qualquer, é na casa, porque tem toda a estrutura, toda a segurança. Isoladamente, você fica como uma vítima mais fácil, né, de ser afetada. A gente está entrando no último, né, no pior, vamos dizer assim. Kardec inicia: a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Então a gente tem como característica, né, esse nível. É uma influência, entre aspas, despretensiosa ou apenas para atrapalhar, que é a obsessão simples. A outra é a ilusão bem forte, com intuitos diferentes também, variados, né? E na subjugação é a questão da vontade, né? Mas quando ele está fascinado, também ele perde a vontade. Não, ele perde o sentido e o senso de julgamento para perceber que aquele espírito não é como se apresenta e as mensagens também não. Aqui a gente vai perceber que há uma influência física, né, também. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. Nessa moralidade aqui, nesse termo, as coisas parecem a mesma coisa, né? Porque também tem a questão de iludir, da ilusão, mas é um nível muito maior. É uma espécie de fascinação, por isso que ele faz essa comparação. No segundo caso, na parte física, né, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Se como que nem a Gesilda comentou, se na fascinação às vezes há esse desejo constante da escrita, né? Mas esse desejo constante, ele realiza dentro de um determinado recinto, ou até mesmo na casa onde ele ainda se encontra. Mas nesse caso aqui, os momentos mais inoportunos é que ele, como perde a vontade, e ele está à mercê desse espírito, o fenômeno é realizado em qualquer local, né? E justamente isso causa um transtorno muito grande, né? Vimos alguns que, na falta de caneta ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem por quem não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Eu imagino a jovem nessa situação, né? Ele está com essa situação aqui ruim, mas a jovem deve passar ou passou muita vergonha, né? Hoje em dia seria complicado, né? Mas tem louco para tudo, né? Em qualquer lugar hoje se pede casamento, nos locais mais estranhos, né? O comum ultimamente, a moda é no futebol, né? Naquela alegria toda, ou tristeza, né? Pede-se casamento. Tudo bem. Outras vezes sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Ele está completamente entregue fisicamente, né? Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações.
mas estamos convencidos de que absolutamente não o era doido, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia contra a própria vontade, sofrendo com isso horrivelmente. Então aqui a gente tem um itemzinho, né, diferente do fascinação, né? Ele não estava iludido, ele era impelido a fazer movimentos que ele não queria realizar, e por isso que ele diz aqui, tinha plena consciência. Mas o fato já ocorreu. Oi? Não tinha força para se apaixonar. Não tinha como controlar esse movimento, né, involuntário, né? Eu busquei aqui até apenas um comentário muito sutil, breve. Na Revista Espírita de 1863, tem esse título, Um Caso de Possessão. Até tirei o nome do caso, né, que falava sobre uma tal de Júlia, porque ele inicia com esse exemplo que eu vou ler e depois ele entrava no caso da Júlia, que é um caso, digamos assim, mais comum, porque quando a gente fala de subjugação, ou como antigamente se falava de possessão, os filmes muitas vezes exageram, ou não, né? Mas é uma situação assim, assustadora. Eu não botei de propósito nenhuma imagem de exorcismo, né, como era realizado anteriormente, porque, para quê? Para causar impacto, né? Não tem necessidade. Apenas um comentário. Kardec coloca que não se usa o termo mais possessão, e sim subjugação, né? Mas na Revista Espírita, de 1863, o Livro dos Médiuns, em 1861, na Revista Espírita, ele coloca um caso de possessão. Antes disso que eu escrevi, ele dá uma ideia, olha, nós temos aqui um caso de possessão, né, que fica bastante claro. Então, na minha cabeça, né, conturbada, dá uma sensação que em determinadas situações, até Kardec não tinha muita certeza dessa nomenclatura, subjugação ou possessão. Tal a gravidade da ação do espírito, porque, como a gente observou, inclusive no livro que a gente estudou, né, Diversidade dos Carismas, o condomínio espiritual, acho que foi esse capítulo, onde o espírito passou meses, né, agindo no corpo da pessoa. O que a gente sabe, para justificar a questão da subjugação, é que o espírito da pessoa, ele está hipnotizado, ele está em desdobramento, e a ação desse espírito maléfico, vamos dizer assim, está assumindo essa postura, as atitudes e tudo mais. Então isso talvez tenha trazido, porque o que eu estranhei é que em 61 ele fala que, inclusive mais à frente, não usamos mais o nome possessão, mas na Revista Espírita em 1863 dá essa ideia, inclusive com esse título de Um Caso de Possessão. Botei esse trecho porque, estranhamente, apesar de ser ter essa característica, o espírito que se manifestou não era ruim. Ele só queria falar ou ter um contato com um amigo. E a médium em desdobramento, que foi um trecho que eu não botei, porque é grande o título, o artigo, ficava achando graça daquilo que o espírito estava realizando com seu corpo, com a postura. Então vamos ler rapidamente, que daqui a pouco não dá tempo. Várias pessoas achavam-se um dia na casa de uma senhora médium sonâmbula. De repente, esta tomou ares todos masculinos, sua voz mudou, e dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: "Ah, meu caro amigo, quanto estou contente de te ver." Surpreso, perguntou-se-lhe o que isso significava. A senhora retomou: "Como, meu caro, tu não me reconheces?"
Aí ele diz: ah, é verdade, estou todo coberto de lama. Sou Charles Z. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor morto, alguns meses antes, atingido de um ataque de apoplexia na beira de um caminho. Tinha caído num fosso de onde se tinha retirado seu corpo, coberto de lama. Ele declara que, querendo conversar com seu antigo amigo, aproveitou de um momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado de seu corpo para se colocar em seu lugar. Com efeito, tendo-se renovado esta cena vários dias seguidos, a senhora A tomava cada vez as poses e as maneiras habituais do Sr. Charles, virando-se sobre a costa da poltrona, cruzando as pernas, roçando o bigode, passando os dedos sobre seus cabelos, de tal sorte que, salvo o vestuário, poder-se-ia crer ter o Sr. Charles diante de si. No entanto, não havia transfiguração como vimos em outras circunstâncias. Então, a fisionomia dela não modificou, né? Mas ela atingiu ou ficou caracterizado os movimentos. E mais à frente no texto, ela se dizia, digamos assim, achava engraçado tudo isso que estava acontecendo. Eu botei de propósito, porque quando a gente fala de subjugação e possessão, sempre se apresenta como característica, muitas vezes, um espírito ruim. E nesse caso, não teve, entre aspas, uma intenção maldosa desse espírito, né? Mas a influência no sentido de modificar os movimentos, a característica, né, da subjugação, estavam ali presentes. Então ele vai continuar, mais ou menos o que eu disse, dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar esse termo por dois motivos. E aí ele vai dizer, primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Aquela ideia, né, muito característica, né, de seres do diabo, né, bem característico de determinado segmento religioso, e que a gente sabe que, independente da inferioridade do espírito, ele vai crescer. Oi? Como é que se chama? Como é que a gente fala? Como é que a gente classificaria o espírito que tomava arigó? O era Dr. Frides? Não sei se era, né? Dr. Frides, né? São? Era subjugação? Olha, eu não sei se é uma subjugação, mas no caso é uma mediunidade que está sendo utilizada para algo, entre aspas, benéfico, né? Então a gente vê que a característica da subjugação e da possessão, ela traz, ou nesse exemplo muito leve que eu trouxe, os movimentos, a ação. Mas, nesse caso, a ação ou a utilização ou a mediunidade que era colocada ali, além de trazer benefício para aqueles que ali estavam, né, tinha também um cunho, e a gente sabe disso, de chamar a atenção, né? A maioria dos médiuns que o Dr. Frites incorporou, né, tiveram situações complicadas na vida, né? Mas isso é história do médium, né? Agora, o que me parece é que essa incorporação do Dr. Frites, eu acho que não se caracteriza nisso, porque o médium tem essa condição, né? Subjugação, ela não existe consenso. Você não tem chance, né? O cara está subjugado, está abaixo dele, né? A possessão, então, pior ainda, né? Ele nem existe. Eu diria que 2 e 1. Subjugação são 2,
possessão acaba se tornando um só, né? Mas no caso do Dr. Fritz, eu vejo, não, havia um consenso, né? Havia uma meta, um objetivo ali. Ambos tinham o desejo de fazer alguma coisa. E normalmente era para o caminho do bem mesmo, né? A maioria, né? Houve a incorporação do Dr. Fritz e muitos foram beneficiados por ele, sem dúvida alguma. Mas no meio do caminho, ele entrou num lado que foi muito estranho. O que foi? A coisa comercial, a coisa de uma aliança com laboratórios. E isso, eu não estou dizendo, aí ele ficou castigado e morreu, não sei, não é isso. Mas o caso é que aí pegou, porque ele tinha toda essa capacidade, ele efetuou grandes curas, mas no meio do caminho ele entrou num processo, eu poderia dizer assim, um pouco comercial, e isso deu para ele um final, né, assim, ele mesmo criou uma condição karmática para ele, né, eu acho. O que tem de diferente é que o problema não foi o espírito que se incorporou, né, ele que se perdeu, mau uso, né? Outros médiuns, né? Não é verdade? Independente. O que você vai fazer com isso é um problema seu. Você pode ser visitado pelo Dr. Fritz, agir num determinado momento, você se perde. Por quê? Por desejo por ambição. E aí, nesse ponto, ao se afastar, ele pode ter começado a ficar vitimado por outro tipo de entidade. Mas eu não estava querendo saber sobre o médium, eu estava querendo saber como que chamaria esse tipo de uma mediunidade de incorporação, né? É isso. Uma mediunidade de uma maneira, digamos assim, uma incorporação um pouco mais acentuada, vamos dizer assim, né? Ostensiva, eu acho que não, a ostensiva me caracteriza, na minha concepção, algo que ocorre às vezes até de maneira até sem o médium consentir. No caso ali existia uma dobradinha, um consenso, entendeu? Eu acho que o termo, né? Existia um trabalho possível de caridade, útil, e que, como outros mais à frente, o médium se perdeu. Né? O que é característico não só Arigó, mas outros aí, né, que a gente não precisa entrar muito em detalhe. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, condomínio espiritual que a gente viu lá, quando na verdade só existe constrangimento. A ideia do Arigó ali, do Dr. Fritz, não era ter esse constrangimento, era agir, né? A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo, há somente obsediados, subjugados e fascinados. Ele continua no 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Incomoda, né? Atrapalha. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Esse trechinho finalzinho aqui, eu insisto e repito e vou falar quantas vezes for necessário. O médium iniciante, aceite o que venha. Existe uma direção, existe um acompanhamento que vai orientar, vai organizar, vai perceber. E o que for bom, olha só, o que for bom é aceito, apesar de uma situação não muito
agradável, vamos dizer assim, né? Normal. O último item, ele faz um resumão misturando os três níveis. Tá? Reconhece a obsessão pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos o façam. Tá? Aqui a gente pode incluir nisso os dois. A obsessão simples também ocorre, né, que você evoca um e ele vem, você evoca outro e é o mesmo que vem. E na fascinação também, porque ele é sempre o mesmo também. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade ou ridículo das comunicações que recebe. Fascinação. Crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Vocês vejam que agora, até aqui, nós falamos 3, e das 3, 2 são da fascinação. Então, me parece que a fascinação, ela tem essa característica um pouco mais pesada, porque não cria aparentemente nada de estranho nas movimentações do espírito, mas tem a questão de enganar, né? Confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Tudo se encaixando ali. Reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Agora, veja bem, a gente está falando de fascinação, mas quer dizer, de obsessão de modo geral. Muitos médiuns, por causa da questão do orgulho, não aceitam crítica e não estão fascinados. Né? É característica da pessoa. Né? Melindre, não posso falar nada. Não, poxa... Então eu não vou mais escrever, porque o que eu escrevi aqui, a minha psicografia foi criticada, né? Já tá mal. Né? A gente tem que aceitar que a gente está iniciando, ou até já está há algum tempo no exercício. A gente falha. Né? Ele coloca ali, se os médiuns até mais experientes podem ter essa condição de espírito se manifestando e obsediando de maneira simples, é complicado você... A natureza nossa inferior, as nossas características, independente de médios ou não, elas se apresentam nesses momentos. Né? E se você não tem simplicidade e humildade para aceitar crítica, né, e aceitar a sua pouca, talvez, condição em determinado fenômeno ou capacidade, o que às vezes é só um momento inicial, né, fica difícil, né, a continuidade. Né? E o problema não é da casa, não é do espírito, não é do protetor que é fraco, é a pessoa que tem essa problemática. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Temos aqui a subjugação. Ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou o objeto visado. Bem, a gente encerrou esse início desse capítulo, né, até o 243. E ele vai continuar um pouco mais, porque ele é importante, não é pequeno, não. Né? Isso caracteriza a importância do capítulo. Né? Nós temos 3 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa e eu puder responder, estamos prontos. Ou não. Eu acho que
voltada somente para a prática, para o médium, né, que atua na prática mediúnica, né? Naturalmente que não é, né? Isso é para qualquer pessoa. Mas eu vejo que na prática mediúnica a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E como você tem uma ligação direta, um canal aberto com a espiritualidade, olha que lugar maravilhoso para eu ir lá e botar uma sementinha do mal, não é? Então eu acho que assim, nesse assunto da obsessão, para mim fica assim um alerta muito grande, né, da nossa disciplina enquanto médico, né, desses valores morais que a gente às vezes pensa, eu vou pensar dessa forma, vou ser bonzinho só quando eu estou na casa de irmão Abel. Não, ou eu decido que eu estou de um lado do muro, ou eu decido que estou do outro lado do muro. E esses valores morais, eles precisam ser bem sedimentados, porque o obsessor não gosta de quem tem valores morais, né? Porque eles vêm, falam muitas coisas e a gente responde com calma, com amor, com respeito, com carinho a todos eles, né? Então eu acho que para mim esse capítulo chama muito a nossa atenção para isso, né? Que a gente cuide muito em relação a isso, né? É como eu comentei no início, né? É a porta aberta que a gente deixa, né? Como eu comentei, né? Não é só em relação ao médium, a todos. Lógico, como ela comentou, a responsabilidade do exercício da mediunidade, que deveria ser para fazermos, né, diminuir os nossos débitos através da caridade, porque a mediunidade é isso aí, né? Mas foi no encontro que a gente botou também, coisa que a gente volta e meia comenta, a gente só se prepara no dia que tem a sessão. Então, nos outros dias, eu não sou espírita. Haja joelho para ficar mudando de lado, né? Minha coluna não aguenta. Talvez por causa disso ela esteja o tempo todo dolorida. Eu fico de um lado no muro, passo para o outro, né? Isso é a nossa inconstância, infelizmente, né? Às vezes da nossa própria condição, né, de turbulências. Então tem um dia que, hoje mesmo eu recebi de uma pessoa pedindo trabalho aqui na mesa, que não está nada bem, uma pessoa maravilhosa e tudo, mas que num determinado momento os gatilhos todos estouraram, vai sair, entende? Mas então essa obsessão simples visita a gente muitas vezes num processo de turbulência que você se... Engraçado, hoje eu fiquei impaciente demais. E nesse momento em que você agiu de uma forma, não estou falando maléfica, mas certas coisas você podia ter sido mais comedido, tudo pega, a tomada vem. E depois para sair, não vai levar anos, mas prece. E não pense também que tudo na vida é tomar um passe. Ajuda, sem dúvida alguma, mas essa energia não se volatiza. Ela retorna. Às vezes é o iníciozinho, uma coisa digestiva, ou pode ser uma cardiopatia. Então, atenção, o passe não é altamente miraculoso no sentido de qualquer energia. A energia contrária, a gente tem que vigiar muito, porque nós estamos sujeitos a isso nesse mundo. A obsessão sempre nos visita, mas que ela não faça morada e que a gente identifique. Senão... Bem, eu acho que... Boa noite a todos, muito obrigado, muita paz.